Olá, terapeuta, tudo bem? Nesta aula de hoje você vai aprender como desinflamar o corpo das suas pacientes ou clientes, como você queira. Detalhe, anota o que eu vou te dizer agora. Não existe hoje uma dor, tanto física como emocional, que não tenha, em algum grau, uma relação com um processo inflamatório de baixa intensidade. Tanto que eu preparei aqui para você os principais neurotransmissores e as suas funções, e vocês vão entender porque tem hoje crianças com dificuldade de aprendizado e extremamente agitadas, que estão sendo diagnosticadas com síndrome de letrinhas, sendo que um processo de desinflamação poderia vir a ajudar e muito a qualidade de vida das crianças, dos pais e principalmente dos professores. Então, fica comigo nessa aula. É uma aula onde eu vou ensinar muitos conceitos, o que é inflamação, o que são citocinas inflamatórias, o que é um macrófago M1, M2, o que são monócitos e principalmente você vai aprender como fazer isso, como desinflamar o corpo das suas pacientes de uma forma simples e eficaz. Não vou chegar aqui e já entregar como fazer isso. Faz isso daqui que vai dar certo. Não, não. Você tem que ter conceito, você tem que ter conhecimento. Para quê? Para você ter poder de discernimento e saber, principalmente, que existe uma coisa chamada individualidade biológica e que as pessoas não são iguais. E sem esse conhecimento que eu vou passar nessa aula, você vira ratinho de laboratório, você fica fazendo tudo igual. E aí pode ser que você não chegue no resultado desejado, porque você precisa ter conhecimento. Estamos combinados? Então, assim, e esta aula aqui faz parte do nosso curso gratuito de terapia ortomolecular para você. Então, se você já puder me dar um like aí, se você, sabe aquele joinha? Me dá, me ajuda, porque você me ajuda a ajudar outras pessoas. Se você também não é inscrita no canal, se inscreva agora para não perder nenhuma das nossas aulas, tudo bem? Nenhuma das nossas aulas. Dá o joinha e se inscreva no nosso canal. E se você achar a aula muito legal, faz o seguinte, compartilha no final para as outras profissionais, para os estudantes, para os teus amigos, amigas e principalmente familiares. Quando você compartilhar essa aula, eles vão falar bem assim, mas você sabe fazer isso daí? Aí você vai falar, eu sei. Tá bom? Então é a forma de você conquistar novos pacientes. Então vamos à nossa aula sem delongas. Então, aula de hoje, vou fechar eu aqui na janelinha que eu não quero ficar me vendo. Aula de hoje, como desinflamar o corpo das suas pacientes com a terapia ortomolecular. Lembrando que essa aula faz parte do nosso curso gratuito de terapia ortomolecular, que você vai acompanhar aqui no nosso canal. Tudo bem? Opa, passa aí. Não faz isso, não. Passa. Ó. O que é a inflamação, gente? A inflamação também é chamada de processo inflamatório e tem a ver com as defesas do nosso organismo. Então, quando o nosso corpo, vou usar esse exemplo, é invadido por algum micro-organismo ou alguma coisa estranha, ou sofre algum tipo de lesão, como uma queimadura ou contusão, por exemplo, ocorre o quê? A inflamação, que é uma resposta do sistema imunológico tentando proteger o nosso corpo, os órgãos de lesões e infecções. Daqui a pouquinho você já vai entender a diferença de inflamação e infecção, a fim de localizar e eliminar os tecidos danificados. A área pode ficar inchada, pode ficar avermelhada, além de ligeiramente mais quente do que outras partes do corpo. O paciente pode apresentar dor no lugar em que essa inflamação ocorreu. E esse geralmente é o principal sintoma. Nos casos mais severos, ocorre até acúmulo de pus no local. Aí é quando já tem uma infecção. Então, anota aí, pega aí o teu caderninho, vou deixar você pegar o teu caderninho, e anota os 5 sinais clássicos da inflamação. Dor, rubor, que é o vermelhidão, tumor, que é o inchaço, calor, a região fica mais quente. Qual é o quinto, professor Edjaço?
perda da função. Imagina só, você está aí na sua cozinha, cortando uma laranjinha para fazer um suquinho de laranja natural, e de repente a faca dá uma beliscada no teu dedo. Todo mundo já passou por isso, né? Então, você vai ter ali uma lesão, vai ter uma abertura na sua pele, que é o órgão de proteção, e essa abertura ali você vai ter um sangramento, depois você vai ter um tamponamento e você tem ali um processo inflamatório. Então você tem dor na região, você tem um tumor, você tem um inchaço na região. Por que tem aquele inchaço? Porque o corpo manda mais sangue, com mais oxigênio e nutrientes, para tentar ali reestruturar aquela região. Tem calor, porque tem que aumentar a temperatura local para ter proliferação celular e das células de defesa. Legal. Então, é muito importante. E também vai perder a função. Por quê? A pele não tem a função de barreira de proteção, você lesionou, então ali vai deixar de existir. Então, esse é a inflamação clássica benéfica. O que você vai aprender aqui hoje é que existe um outro tipo de inflamação, que é a inflamação de baixa intensidade, frequente, crônica, que não tem esses 5 sinais da inflamação tão latentes. Então, ela é silenciosa. Se ela é silenciosa, muitas vezes as pessoas não sabem que o seu organismo está inflamado. E aí elas não sabem muitas vezes porque elas têm uma série de disfunções, que eu já vou mostrar as principais para vocês. Até hipertensão, hein? Até hipertensão. Dificuldade de aprendizado, né? Alergias, enxaquecas. Boa parte das enxaquecas tem a ver com o organismo inflamado. E a pessoa não sabe. E aí existe no nosso país uma cultura da automedicação. Então, o que acontece com a pessoa? Ela tem um enxaqueca, uma dor de cabeça, ela vai lá e toma um medicamento. Ela não vai no profissional médico para buscar ali ajuda, né? Ela vai lá e se automedica e toma mais uma substância estranha. E essa substância estranha do medicamento pode gerar mais inflamação, porque o nosso sistema imunológico é um sistema de defesa. Então, toda vez que entra algo esquisito, estranho na nossa fisiologia, ele reage. E aí ele produz células imunológicas, células que podem causar uma inflamação. E isso também tem a ver com a alimentação moderna. Já deixando claro, galera, que eu, como terapeuta, biólogo e nutricionista, eu não vou demonizar aqui, como muitos profissionais estão fazendo, os alimentos industrializados. Até porque é uma tremenda burrice você demonizar os alimentos industrializados, porque se hoje você tirar os alimentos industrializados da alimentação mundial, morre 50% da população de fome. Então, conforme a população mundial foi crescendo, você precisa armazenar alimentos. Não é o ideal, mas é o que tem para hoje. E não tem como ser diferente. Não tem alimento natural, vivo, orgânico para todo mundo. Eu sei que é polêmico e eu vou tomar pau aqui, a galera vai meter a borracha em mim aqui, os haters, nos comentários, mas é lógico. Imagina só, você tira tudo que é industrializado do mercado. E aí, o que acontece? Vai ter uma guerra por comida, as pessoas vão morrer de fome, porque hoje os alimentos industrializados têm a sua importância e têm o seu valor. Por quê? Porque eles mantêm as características de segurança por conta das químicas que tem naquele produto. Mas não tem como você manter ali um produto sem proliferar bactérias, um produto seguro, sem ter um conservante. Agora, o problema é que o excesso de conservantes, corantes, acidulantes, realçadores de sabores causam essa inflamação de baixa intensidade. Mas também não tem como você, hoje, a população mundial, né, lá vai vir gente que vai colocar, eu só como alimento orgânico, vegano. Que bom, fico feliz por você ter essa condição financeira e esse conhecimento e essa possibilidade. Mas tem pessoas que não têm essa condição financeira e tem pessoas que não têm esse conhecimento. Ou que na sua região não existe uma casa que vende produtos orgânicos e veganos. Então, é importante a gente ter esse discernimento. Que eu vejo uns malucos aí na internet que não são formados em nutrição falando uns absurdão. Então, você precisa se autodenominando cientistas e etc.
e começa a fazer terrorismo nutricional, né? Então é importante a gente ter esse discernimento para que a gente consiga orientar bem as nossas pacientes para que tenham um equilíbrio, um balanceamento. Tudo bem? Tranquilo até agora? Então é importante isso daí. Mas a gente sabe que conservantes, corantes, parabenos, petrolatos e etc., entram no nosso organismo como substâncias estranhas e causam essa inflamação de baixa intensidade, que geram e levam a dores físicas e emocionais. Inclusive, tem um estudo que eu vou mostrar aqui hoje, que a depressão, né, que as pessoas que estão deprimidas, na maioria dos casos, elas estão mais inflamadas do que as pessoas que não estão deprimidas. Então, é muita informação importante para você ficar comigo. E o mais importante é que você vai aprender uma solução simples e eficaz. Mas você precisa passar pelos conceitos e conteúdo da aula para você saber fazer a orientação correta, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar aqui a nossa aula. Então, você já sabe o que é inflamação. Galera, ó, só frisando, essa aula faz parte do nosso curso gratuito de terapia ortomolecular. Para não perder nenhuma das aulas, se inscreva no canal e você tem a possibilidade de solicitar o certificado. O link para você solicitar o certificado está na descrição do nosso vídeo. Então, aqui abaixo do nosso vídeo tem a descrição, vão ter 3 links para você. O primeiro link é o do certificado. Então, você clica nele, por um investimento bem pequenininho, você tem acesso ao certificado e todas as aulas organizadas. Gente, não é obrigado a fazer isso, pelo amor de Deus, tá? As aulas estarão aqui gratuitas para você. Mas, de repente, você precisa do certificado para horas complementares na faculdade, você precisa do certificado para provas de título, ou para ostentar que você fez o curso com o professor Edjasto, e aí você quer o certificado. Boladão, investimento pequenininho, você vai ter o certificado lá, tá certo? E as aulas organizadas. Legal? Bacana? Investimento muito pequenininho. Você me ajuda, eu te ajudo. O segundo link é para participar do meu grupo gratuito de aprendizado. Além das aulas que eu estou entregando aqui, tem podcasts e materiais exclusivos. Então você clica no segundo link, você vai para esse grupo gratuito do WhatsApp. Detalhe, ninguém fica incomodando lá não, dando bom dia, boa tarde, mandando corrente, esse tipo de coisa. Só é um grupo fechado, só eu coloco as mensagens. E caso alguém te chame no privado para te incomodar, você fala, professor fulano me chamou aqui para me incomodar. Aí eu dou um jeito no fulano. E o terceiro link é um link especial que eu vou falar daqui a pouquinho. Vou manter o suspense aqui do terceiro link para você. Galera, fica louco com isso aqui. Então vamos lá. Gente, classificação. Então assim, ó, a inflamação pode aparecer em diversas partes do corpo, como ouvido, intestino, garganta, gengiva, útero, intestino, cérebro, tá bom? A inflamação ela pode inflamar qualquer parte do corpo. A inflamação também é classificada como aguda ou crônica, dependendo da duração e do sintoma. Então, uma inflamação pode durar minutos, horas e, inclusive, anos. Como assim, professor Edjasso? Então, ó, uma inflamação aguda é uma inflamação recente. Vou dar um exemplo muito simples. Cortou o dedo, inflamação aguda. Tudo bem? Mas a pessoa pode desenvolver uma inflamação crônica, uma inflamação de baixa intensidade, por conta do que eu já acabei de falar, principalmente da alimentação e das químicas que tem nos produtos de higiene e beleza, nos cosméticos. Tem muitos terapeutas aqui utilizando cremes para reduzir a dor, né, na hora de uma massagem, que tem substâncias inflamatórias. E aí aquele paciente, ao invés de melhorar a longo prazo, piora, né? E ele não sabe o porquê. Você fez tudo certinho, mas a paciente não melhorou. Porque aquele produto que você está usando, na composição química dele, pode ter um parabeno, pode ter um petrolato, pode ter substâncias ali que são substâncias inflamatórias, que num corpo saudável ia dar problema nenhum. Mas em alguém que já está ali um problema articular, com artrite, com artrose, com a contratura muscular, com a distensão muscular, aquele creme vai agonizar o quadro. Não vou falar muito disso, porque toda vez que eu falo disso, a galera
pega pesado comigo e com toda razão, né? A galera que vende o creme cheio de coisa ruim, eles vão se defender. Sintomas e causas. Geralmente, as causas estão ligadas a uma infecção, vírus, bactérias, fungos, mas também pode surgir por entorses, fraturas, além de disfunções, doenças alérgicas agudas como dermatite, cistite e bronquite, bem como doenças crônicas como diabetes, psoríase, lúpus, artrite reumatoide, colite ulcerativa. Detalhe, galera, essa visão aqui é uma visão clássica de que, por exemplo, uma diabetes pode causar uma inflamação. Pode. Mas também é verdade hoje que sabe-se que a inflamação de baixa intensidade crônica, ela pode levar a somar nesse quadro da pessoa desenvolver uma diabetes ou uma outra patologia, tá bom? Então, pensa assim, ó, o organismo inflamado, a pessoa pode, e depende muito também da questão hereditária, genética, mas aquilo que ela tem de pontos fracos na sua fisiologia, que ela adquiriu na sua hereditariedade, a gente fala muito isso na mesa ancestral, mas é uma outra coisa, não vamos misturar aqui, pode potencializar essas fraquezas, vamos dizer assim. Tá bom? Tranquilo? Então vamos lá. Coloca aí para mim se você está entendendo nos comentários, por gentileza, como diferenciar uma inflamação de uma infecção. Gente, a infecção é causada por agentes externos, como vírus, bactérias, fungos e parasitas, e para combater esses agentes, o corpo aciona células de defesa para combater esses micro-organismos. E nesse processo gera pus. Então, quando a gente tiver o pus, a gente tem a infecção, que é as células de defesa que combatendo os macrófagos de defesa, combatendo esses micro-organismos externos, eles morrem e gera aquele pus, né? Ali é um combate dos seus soldados contra os inimigos que vieram de fora. Então, a infecção é um processo inflamatório, mas que tem uma contaminação por micro-organismo e tem pus na região. Vamos aqui. Tipos de inflamação. Existem diferentes tipos de inflamação, divididos em categorias relacionados às causas da inflamação. Inflamação não infecciosas, que é onde a gente vai atuar aqui no nosso plano de desinflamação do corpo, que são inflamações não infecciosas, que tem a ver com essa inflamação de baixa intensidade, principalmente causada por agentes químicos que tem na alimentação, ou nos cosméticos, ou nos produtos de higiene pessoal, causada por danos ao tecido. E as inflamações infecciosas causadas por invasão de micro-organismos. Os tipos de inflamações também são diferenciados de acordo com o local onde ela ocorre. Sendo assim, podemos ter uma inflamação de garganta, inflamação de ouvido e etc. Presta atenção nisso aqui. Cerca de 1/3 das pessoas com depressão têm altos níveis de marcadores de inflamação no corpo. Uma pesquisa recente indica que a inflamação intensa e persistente afeta o cérebro de uma forma parecida com os sintomas da depressão, tais como anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer. Então, olha lá, tem um percentual importante de pessoas sendo tratadas como pessoas depressivas, vamos dizer assim, que tem a ver com o organismo inflamado. Aproveitando isso daqui, já deixa eu fazer essa introdução rapidinho para você entender. Então, assim, ó, fica claro que não é só daqui para baixo que pode ocorrer uma inflamação, nos olhos, no ouvido, nariz, rinite, né? Na boca, na garganta, nos órgãos internos. Cérebro inflama também. Quer ver? Ó, um dos neurotransmissores mais importantes que nós produzimos é o glutamato. O glutamato, ele tem a ver com memória e aprendizado. Só que olha só, muitas das nossas crianças hoje acabam consumindo um temperinho chamado glutamato monossódico, que é um realçador de sabor. Só que o glutamato monossódico, ele leva a uma inflamação do corpo. Ele aumenta muito a quantidade de glutamato no corpo.
Mas glutamato não é bom, professor? Sim, o endógeno, na quantidade certa. Porque quando a pessoa também está muito estressada, ela pode produzir muito glutamato. E aí começa a perder memória. Tanto que as pessoas que estão muito estressadas ficam com a memória ruim. Então, tudo tem que ter o quê, gente? Um equilíbrio. Olha o yin e o yang aqui. Tudo tem que ter um equilíbrio. Então, se você tiver excesso de glutamato, isso leva a uma redução da memória. Detalhe, esses temperinhos, principalmente vendo aqueles macarrão instantâneo, falei certinho, não falei marca nenhuma para não tomar processo, o que acontece? Esse temperinho, ele, ele tem muito glutamato monossódico, e aí ele leva a uma agitação cerebral, e aí você tem crianças sendo diagnosticadas com letrinhas que, na verdade, só precisa um ajuste na alimentação. Lembra que eu falei que eu não vou demonizar a alimentação? Pode comer um macarrão instantâneo. Poxa, mas ao invés de temperar com aquele glutamato monossódico, faz um salzinho com azeite e tempera o macarrão daquela criança. É o ideal? Não, o ideal seria um outro tipo de alimento. Mas muitas vezes, pela correria do dia a dia, quem nunca comeu ou quem nunca ofertou para o seu filho, para o seu sobrinho, para uma criança, um macarrãozinho instantâneo. Mas o problema não é comer um macarrãozinho instantâneo na semana. O grande desafio é que tem crianças que a alimentação à noite, na maioria dos dias, é o macarrão instantâneo. Ou outra substância que tem esse realçador de sabor. Inclusive você, que come aquele sushizão, que você acha que é saudável, põe naquele molhinho, glutamato monossódico. Sushi é saudável pra caramba, né? Salmãozão, ômega 3. Aí você coloca no realçador de sabor. Pronto. Quando é de vez em quando, ninguém vai no sushi todo dia, pelo menos não é a minha realidade. Tudo bem, a questão é quando o uso frequente desse glutamato monossódico se torna uma realidade. Todos esses temperinhos prontos que você vê aí, não vou falar as marcas, que eu não quero tomar processo, tem glutamato monossódico e levam à inflamação do cérebro. E aí a criança fica com a memória ruim, a criança fica agitada, muitas vão desenvolver ansiedade, depressão, os adultos desenvolvem enxaquecas crônicas, né? E aí vão tomar um monte de medicamento para enxaqueca crônica, sendo que se você, como terapeuta, utilizar a ferramenta que eu vou ensinar aqui para você, você vai desinflamar o corpo dessa pessoa e ela vai melhorar. De uma forma muito simples. Você vai desinflamar o corpo daquela criança que está sendo diagnosticada com letrinha e ela tem uma possibilidade de melhorar. Você vai desinflamar o corpo daquela criança que está com dificuldade de aprendizado e ela vai ter uma possibilidade muito grande de melhorar. Tudo bem? Olha a importância. Professor, por que você está falando dessa forma? Gente, porque nos dias atuais, é quase impossível, tá? Tirando alguns heróis, algumas heroínas, você não comer glutamato monossódico. Não tem como. Então, assim, o nosso papel como terapeuta, muitas vezes, não é ficar perturbando a vida das pessoas, pregando né, sendo o terrorista da alimentação. Não, o nosso trabalho é oferecer, ofertar uma solução, que é o que eu vou entregar para você, é uma solução muito simples daqui a pouquinho. O glutamato monossódico também leva a alergias e hipertensão. Hipertensão, se você desinflamar o corpo das pessoas, muitas das pessoas que são hipertensas, elas têm uma grande possibilidade, probabilidade de deixarem de ser hipertensas. Tranquilo? Daqui a pouquinho eu já vou entregar a solução dentro da nossa terapia ortomolecular. Tá bom? Então, isso daqui é importante. Outra coisa que nós temos aqui é o GABA, que é um regulador do humor. Se o cérebro estiver inflamado, ele não consegue ter a liberação correta de GABA e também o reconhecimento do GABA. E aí nós temos as endorfinas, tá, gente? Para a gente aliviar a dor, a gente tem que ter o aumento de endorfinas. A questão é que um organismo inflamado tem menos endorfinas e mais substância P, que é uma substância que é um marcador de intensidade da dor. Ainda temos a serotonina. A serotonina tem a ver com humor, com a felicidade. Então, na maioria das vezes, quando a gente fala da depressão, a gente está falando desse neurotransmissor, né? Que tem a ver aí com a comunicação entre neurônios. Então, imagina que aqui é um neurônio, aqui é outro neurônio, né? E aí o neurônio se conversa através do quê? Dos neurotransmissores. Então, esse neurônio libera neurotransmissor
e esse daqui captam, e a informação continua. Quando o cérebro está inflamado, por exemplo, essa comunicação não ocorre. Então, muitas vezes a pessoa até tem serotonina, mas tem um quadro de depressão. Ainda temos a dopamina, que está relacionada principalmente ao prazer. Então, é importante, tem gente que está sem prazer de viver, porque o cérebro está inflamado. Tem a acetilcolina, que tem a ver com contração muscular. Então, se a pessoa estiver inflamada, ela não ganha massa magra. E tem a ocitocina, que é o neurotransmissor do orgasmo, do prazer. Então, muitas pessoas hoje, tanto homens como mulheres, que sofrem da falta de orgasmo, tem a ver com o organismo inflamado. Então, assim, é importante a terapia trabalhar as emoções? É. Mas tão importante quanto a terapia e os medicamentos para equilibrar a liberação e recepção dos neurotransmissores é a desinflamação do corpo. Não adianta fazer a terapia mais boladona do mundo, e a maioria de vocês me conhece como professor Edjastro, o cara que ensina a terapia P2E, a terapia do psicoenergético emocional, que é a terapia dos resultados rápidos. Mas as terapias emocionais, cognitivas e etc., tem várias excelentes no mercado, só vão funcionar se o cérebro da pessoa estiver desinflamado, se o corpo da pessoa estiver desinflamado. Você está entendendo a importância do que eu estou trazendo aqui hoje para você? E já já eu vou entregar a solução para você. Entrega agora, professor Edjastro. Não, eu tenho que te dar aula, eu tenho que te entregar conhecimento para que você tenha poder de decisão e saiba lidar com a individualidade biológica de cada pessoa, para você não ficar fazendo igual ratinho de laboratório. Tá bom? Para não ficar nos protocolos que muitas vezes não vai funcionar. Então, é importante você ter este conhecimento. Então, você sabe que cérebro pode inflamar. E aí, vamos aqui nas principais disfunções. Quando a gente falar de dores, a gente está falando de uma dor aguda, aquela da pancada, põe gelo, melhora. Ou essa dor aguda pode se tornar uma dor crônica, uma dor, uma inflamação de baixa intensidade por longos períodos, e aí é onde vai entrar a ferramenta que eu vou entregar daqui a pouquinho para você, que é o Ion Diox da IA Mineral Cosmética. Já vou te ensinar a utilizar isso aqui, é muito simples, muito fácil. Você vai falar, meu Deus, como é fácil, né? Como é fácil ajudar as pessoas com uma ferramenta simples. A ideia é simplificar. Então, aí você pode ter uma dor como a fibromialgia, que é uma dor que as pessoas ainda não conseguem explicar de uma forma clara pela ciência, tanto que a maioria das pessoas que têm fibromialgia, elas tomam medicamentos que vão atuar aqui no sistema de endorfinas cerebrais, são medicamentos para depressão, para ansiedade, e aí a fibromialgia entra nessa inflamação de baixa intensidade crônica por longos períodos. E aí a pessoa começa a ter pontos de dor no corpo todo e ninguém consegue resolver. Por quê? Porque falta esse conhecimento que eu estou passando aqui para você. Tá bom? Tranquilo? Então vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Nós temos dermatites, que são as inflamações da pele, né? Então você pode ter no primeiro momento um agente externo que causou isso, mas depois você tem uma inflamação de baixa intensidade, crônica por longos períodos. Você tem pessoas, principalmente mulheres, que sofrem de cistites constantes. Tem ainda bronquites, que é uma inflamação do sistema respiratório, que tem a ver com essa inflamação. E nós temos principalmente as disfunções do intestino, Crohn, colite ulcerativa, intestino irritável. Os novos estudos, eles mostram que quando você inflama uma mucosa do corpo, tem uma tendência a inflamar todas as mucosas do corpo. Então, quando a pessoa tem uma inflamação intestinal, ela vai ter uma tendência a ter uma inflamação no sistema respiratório e na pele, porque muitos desses tecidos têm a mesma origem embrionária. Então, quando você tem uma inflamação lá no intestino, a pessoa vai ter um aumento de mucosidade, principalmente no sistema respiratório. E hoje, muitas pessoas sofrem com a questão
da inflamação, principalmente relacionadas ao glúten e ao leite. Deixando claro, como nutricionista aqui, que desinflamar o corpo de alguém é muito mais do que retirar glúten e leite, tá? Isso tem uma galera aí cometendo uns erros primários, principalmente formados em nutrição, assim como eu. Ah, tira o leite, tira o glúten, tá tudo certo. Não é assim não. Eu, quando alguém me procura o meu atendimento, porque está inflamado, a primeira coisa que eu faço é pedir foto de tudo que a pessoa está usando, desde o shampoo, do perfume, do desodorante, dos alimentos que a pessoa tá consumindo, para que a gente consiga gerenciar isso. Mais uma vez, não é terrorismo nutricional, mas precisa ter um equilíbrio, né? Tem coisas que as pessoas não abrem mão e tem coisas que as pessoas conseguem abrir mão. E é aí que a gente organiza a vida da pessoa. Aí a gente consegue fazer uma série de coisas, emagrecimento e etc. Temos ainda a questão da depressão e ansiedade, que eu acho que você já entendeu bem, né? Temos aí diabetes, psoríase, artrite, acne, rinite, fascite plantar e principalmente a inflamação hipotalâmica, que eu já falei da inflamação do cérebro. Galera, informações valiosas. Os problemas de saúde que eu citei são exemplos de inflamações de baixo grau persistente. Já falamos da classificação, o que é a inflamação, os tipos de inflamação, agora a gente vai além. Então, assim, você precisa entender que existem células do sistema imunológico. E uma das principais células do sistema imunológico são os monócitos. Então, toda vez que entrar uma coisa esquisita no seu organismo e no meu organismo, vai estar um aumento de liberação de monócitos. Tudo bem? E isso gera, no primeiro momento, uma inflamação aguda. Aquela inflamação aguda ali, que tem esses sinais que eu já expliquei. Só que se essas coisas estranhas persistirem no nosso corpo, principalmente agrotóxicos, pesticidas, corantes, conservantes, acidulantes, realçadores de sabores, etc., o corpo vai manter essa inflamação de baixa intensidade, porque para ele tem algo esquisito ali. Tudo bem? Então, os monócitos têm esse papel. Anota, e é importante você saber das coisas. E aí, os monócitos, eles dão origem a dois tipos de macrófagos, que são as células que fagocitam as coisas esquisitas, né? Fagocitam engolem partículas estranhas. Então, nós temos os monócitos M1, que produzem citocinas inflamatórias. Opa! Esses são os responsáveis por manter a inflamação do corpo. E nós temos os macrófagos M2, que dão origem às citocinas anti-inflamatórias. Aí você deve estar se perguntando, professor Edjato, se tem as que inflamam e tem as que reduzem a inflamação, por que as pessoas estão inflamadas? Eu vou te dar um exemplo simples. Se a gente olhar para o consumo do ômega 3 e ômega 6. Ômega 3 leva à produção ou origem de citocinas anti-inflamatórias. Então, as pessoas tomam o ômega 3 para desinflamar o seu corpo. Já o ômega 6 dá origem a citocinas inflamatórias. Na quantidade certa, é excelente, porque a gente precisa inflamar e desinflamar, inflamar e desinflamar. A questão é que o ômega 3, ele é encontrado em peixes de águas profundas e frias. E o ômega 6 são encontrados nos óleos vegetais, como de soja e de girassol. Ah, professor, a gente consome muito mais óleo vegetal do que come salmão, né? Eu falei, Então, esse é um dos motivos para a gente estar inflamado o tempo todo. E aí, essa inflamação leva a essa série de problemas de saúde. E o pior, para você que é uma terapeuta, um terapeuta como eu, que está buscando entregar um resultado, seja numa terapia física, como uma acupuntura, como uma massagem, como uma quiropraxia, né? Se o corpo dela está inflamado, muitas vezes a gente não vai conseguir alcançar o nosso objetivo, que é a inflamação de base. Se você é uma terapeuta que atua com barras, que atua com constelação, que atua com terapia P2E, né? Que atua... Tem uma série de terapias maravilhosas hoje no mercado. Cara, se você não tiver uma ferramenta para ajudar a desinflamar o organismo dessas pacientes, você também não vai conseguir entregar um resultado. Não que a sua terapia não seja eficiente e que
a terapia não é boa. Não, é que existe ali uma inflamação de base, né? Então é importante você ter esse conhecimento, que eu vou passar aqui, uma ferramenta simples, eficaz, fácil de usar, fácil de ensinar as pessoas a utilizar, para que você consiga entregar os resultados que você deseja. Tá bom? Tranquilo até agora? Ah, aqui é uma informação importante porque a gente consegue, né, transformar um macrófago que causa inflamação em um macrófago que combate a inflamação. Atenção, gente, as pessoas saudáveis têm percentuais menores, né, de células inflamatórias. Então, pessoas saudáveis têm aqui, ó, macrófagos inflamatórios entre 5 a 10%. Já as pessoas que estão inflamadas, em quadros de obesidade, esses macrófagos chegam a estar a 40 ou até 50%, tá bom? E isso vai levar à obesidade, isso daí, ainda por cima, pode levar a problemas de dores crônicas, hipertensão, colesterol alto, neoplasias, fibromialgia, dermatite e outras disfunções. Então, o grande segredo é a gente reduzir o processo inflamatório. Por que as pessoas estão inflamadas? Já falei isso daqui. É porque o sistema imunológico está hiperreativo pelo excesso de consumo de coisas estranhas, como corantes, conservantes, acidulantes, realçadores de sabor, petrolatos e parabenos. E essa hiperreatividade do sistema imunológico é chamada de inflamação de baixo grau persistente. Como ajudar, né? Como é que você pode ajudar as suas pacientes a desinflamarem? Pensando nisso, a IA Cosmética desenvolveu uma linha de produtos ortomoleculares em gel vegano, sem parabenos, sem químicas agressivas, sem petrolatos, sem testes em animais. Então, assim, muitos de vocês, e não é culpa sua, por falta de conhecimento, vai fazer um curso boladão com um professor que tem uma técnica excelente, mas muitas vezes esse professor também não tem esse conhecimento tão profundo sobre inflamação, como eu passei aqui para você. Nunca chegam até aqui. E aí o que acontece? Ele usa ali no atendimento dele, dando um exemplo, um creme que ele aprendeu a usar. Só que naquele creme tem parabenos como conservantes, que são substâncias inflamatórias. Professor Indias, comecei a entender, porque muitas vezes uma técnica massoterápica deveria entregar um resultado X e não entrega. Por quê? Porque o profissional acabou utilizando ali um produto que gera mais inflamação. Aí a pessoa melhora na hora, chega em casa, ela pega ali o WhatsApp, manda uma mensagem, ó, minha dor piorou. E aí o profissional fica sem saber, poxa, como piorou? Eu fiz a manobra certa, eu fiz a técnica certa. Aliviou na hora. Ela deve ter feito alguma coisa errada na casa dela. Não, é que você usou um produto, você não tinha esse conhecimento, que tem substâncias estranhas, a fisiologia do corpo da sua paciente já estava inflamado e aquilo leva a agonizar mais o quadro ainda. A inflamação aumenta e a dor aumenta. Então, a primeira coisa que você precisa entender, você que é um terapeuta, que você tem que usar hoje um produto que não contenha substâncias que possam causar inflamação. Então, aqui no caso, hoje, eu vou ensinar você a utilizar a ferramenta mais poderosa hoje dentro da IA Cosmética Mineral para desinflamar o corpo das suas pacientes, que é o Ion Diox Gel, um gel vegano. Vegano. Ó, bioidêntico às nossas membranas. Então, na hora que passa, o corpo absorve. Detalhe, com elementos químicos dentro da ortomolecular e baixam esse processo inflamatório de longa duração, crônico, de baixa intensidade. Tudo bem? Tranquilinho? Já vou ensinar você a utilizar. Então, isso daqui é importantíssimo. Para conhecer um pouquinho mais a IA Cosmética, a gente tem aqui o Instagram, @IA Cosmética Mineral. Deixa eu só falar uma coisinha aqui, antes de eu mostrar isso aqui para você, que é muito importante. Então, assim, ó, lembrando, a descrição da nossa aula tem 3 links. O primeiro link é para você que deseja ter o certificado por um investimento bem pequenininho.
Segundo link é para você fazer parte do meu grupo de aprendizado, onde eu entrego mais conhecimento, um grupo de WhatsApp fechado, ninguém vai te perturbar. E o terceiro link é o link da IA Cosmética Mineral, para você que deseja adquirir o Ion Diox Gel ou se tornar uma distribuidora na sua região. Tudo bem? Então, o terceiro link está aí, ó. Primeiro, segundo e terceiro, tudo organizado. O terceiro link é da IA Cosmética Mineral, onde você pode adquirir por um valor especial o Ion Diox Gel vegano, ortomolecular. Para quê? Para desinflamar as suas pacientes. Como? Como, professor Edjasto? Já mostro para você. Galera, essa tabela periódica foi desenvolvida por mim, professor Edjasto. Aqui eu utilizei uma coisa chamada inteligência atômica ou inteligência do átomo, por isso que se chama IA Cosmética Mineral. O que é a inteligência atômica, né? Ou inteligência do átomo? Tem a ver com uma coisa chamada sinergismo e outra coisa chamada antagonismo. Nós temos elementos químicos que um potencializa o resultado do outro. E essas formulações foram formuladas com essa inteligência atômica. E já tem formulações que, infelizmente, têm elementos químicos que são antagonistas, principalmente esses multivitamínicos, cheio de coisa boa. Tem um monte de coisa boa, mas uma coisa boa não conversa com a outra coisa boa. Uma coisa boa atrapalha outra coisa boa. Inclusive, nas linhas ortomoleculares, por falta de conhecimento, muitas vezes a pessoa que formula, olha lá e fala, selênio serve para isso, cobre serve para isso, zinco para isso, é tudo coisa boa, vou colocar tudo junto. Mas falta esse conhecimento da inteligência atômica, da inteligência do átomo, e aí uma coisa tira o efeito da outra. Esses dias peguei um produto de uma empresa que tinha lá 12 elementos químicos. Cara, não sobrou nada. Porque ali um elemento químico era antagônico ao outro. Então, todas as formulações aqui, nós estamos utilizando esse conhecimento da inteligência atômica, tá bom? Do sinergismo. É igual relacionamento. Quando tu se relaciona com a pessoa certa, um potencializa o outro. Se você se relacionar com a pessoa errada, não que aquela pessoa é errada porque ela é ruim, não, ela é errada para você. Então, vocês competem, e aí um atrapalha o outro. O professor louco isso, né? Gente, não vou aqui hoje explicar profundamente a função do Ion Reduc, que tem uma função de reduzir dores musculares e articulares e edemas. Não vou explicar aqui a função específica do íon firme, que é para firmar os tecidos, firmar a pele e a musculatura. Também não vou entrar aqui profundamente no íon face, que é fantástico, principalmente para quelação de chumbo, que é um metal pesado que pode causar dores de cabeça e uma série de problemas de saúde. Não vou entrar profundamente no íon meta, que é para ativar o metabolismo e ainda por cima tem a possibilidade de fazer uma quelação de metais pesados, como o cadâmio e o mercúrio, que pode causar uma série de problemas de saúde, né? Também não vou entrar profundamente no íon forte, que é para fortalecer, para dar mais força, né? O que ele tem? Ferro e potássio, contração muscular, entrega de oxigênio. Também não vou entrar profundamente no íon regenera, que é para regenerar aquelas pessoas que estão desvitalizadas, sem energia. Nós vamos falar do íon diox. O íon diox tem manganês e magnésio. Manganês, gente, elemento químico imprescindível para a formação óssea, equilíbrio do sistema imunológico, auxilia na cicatrização de feridas. Já vou tirar uma dúvida aqui que a galera está me perguntando. Posso passar dentro da ferida? Não, mas você pode passar em volta da ferida, tá? Ao redor, não dentro da ferida, mas ele vai ajudar a cicatrizar esse tecido, principalmente aquelas pessoas que têm um desafio com cicatrização. Produto magnífico. Também, o manganês participa do metabolismo do organismo, é um antioxidante, então ele é um anti-envelhecimento, um anti-age de todo o corpo, não só da pele, mas principalmente das articulações. Quando a gente falar do magnésio é o maestro dos elementos químicos, dos minerais, equilíbrio muscular, nervoso
ritmo cardíaco, é o magnésio que mantém o ritmo cardíaco. O sono é muito importante as pessoas dormirem bem, porque a pessoa que dorme mal, ela inflama o seu organismo. É fundamental para a formação de ossos, tendões e cartilagens. Então, aquelas pessoas que têm uma deficiência na formação de cartilagem, regulação do açúcar no sangue, tá bom, gente? Então, é muito importante o magnésio. Prevenção de problemas respiratórios, e também o magnésio tem efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios, alivia as dores de cabeça, enxaqueca, você já sabe por quê? Porque ele desinflama. O magnésio também ajuda a aliviar a intensidade das dores de cabeça, redução aí dos problemas vasculares. Então, é muito importante. Opa, professor, como é que usa? Já vou mostrar aqui para você como você vai usar e como você vai indicar a forma de uso do íon diox gel nas suas terapias. Independente de você ser uma terapeuta que trabalha com dores físicas ou dores emocionais, da agora por diante, depois desta aula, e você entendeu que o cérebro inflama, o corpo inflama, e se tiver inflamado, nada vai funcionar. A primeira ferramenta que você vai indicar como home care para suas pacientes é o íon diox gel, independente da dor ser física ou emocional. Como é que faz? É muito fácil a indicação. Você vai pedir para a sua paciente, vamos pôr, vai ficar bem pertinho. Ela vai pôr, opa, pus muito. É uma gotinha bem pequena, tá, gente? Pus muito, perdão. Uma gotinha na região do punho e ela vai massagear. Pode fazer isso daqui 3 vezes ao dia. Manhã, tarde e noite. E aí, por que nessa pele? Porque a pele é mais fina e aí nós vamos ter a distribuição dos elétrons. Tudo bem? Depois em uma outra aula eu vou explicar melhor essa questão da oligoterapia, essa questão da ortomolecular, oligoterapia desenvolvida por Jacques Ménitrier, ortomolecular desenvolvida por Linus Pauling. Uma outra aula eu vou aprofundar nisso, não é a mesma coisa. Bioortoterapia desenvolvida, bioortomolecular pelo professor Edjasto. Não sei se você sabe, mas a bioortoterapia bioortomolecular está hoje em 25 países. Tá bom, gente? Então, eu sou uma autoridade nesse negócio aqui. Tenho mais de 30 anos como terapeuta ensinando terapias. Tenho mais de 4.000 alunos. E agora você faz parte desse negócio aqui. Então, ó, passou? Vai usar quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia no punho. Professor, e se a pessoa tiver uma dor de um ombro ou num punho? Opa, vamos pensar que a pessoa tem ali uma inflamação do punho. Ou uma tendinite. Vai colocar uma gotinha aqui, ó, onde tem a tendinite. E vai massagear. Ó, massageou até permear. Pronto, vai baixar o processo inflamatório. Então, sistêmico, o corpo todo, no punho. Aqui, onde tem o problema, pode ser na cabeça do fêmur, no joelho, no pescoço, torcicolo, onde for. Onde tiver inflamação, vai desinflamar e a dor vai melhorar. Então, professor, eu trabalho com a parte emocional. Você vai indicar para a pessoa utilizar aqui. E aí tem alguns pontos de acupuntura, se você me permite, que são interessantes para você que é uma terapeuta que atua na parte emocional, né? Com barras, com TRG, cara, com constelação. Tem muita terapia boa, né, cara? Com terapia P2E, tá certo? Você indicar utilizar nesses pontos de acupuntura. Um dos pontos, esse pontinho aqui, o ITAM, você vai utilizar uma gotinha, deixa eu pôr aqui, ó, uma gotinha, bem pequenininha, tá? Pega essa gotinha, põe aqui, e aí, ó, massageia. 3 para um lado, 3 para o outro, 3 para um lado, 3 para o outro. Cara, isso dá uma calma, desinflama o cérebro energeticamente falando. Outro ponto interessante é o C3, ele está bem aqui, ó. Pega aqui entre o cotovelo e o epicôndilo, bem aqui no meio, ó. Uma gotinha em C3. Opa. Professor, tem 2 cotovelos, faz dos 2 lados, ótima pergunta, tá bom? C3 do lado esquerdo, C3 do lado direito. É outro ponto para a gente trabalhar a parte emocional. Professor, eu tenho uma paciente que ela carrega muita mágoa. Você vai pedir para ela massagear bem aqui no VC17, ó. Pega a linha do mamilo, bem aqui no meio, tá bom? Mesma coisa, ó. Vou pegar aqui uma gotinha. Gotinha. Ó. Põe aqui e massageio.
3 para um lado, 3 para o outro. Cara, isso para quem está angustiado é bom demais, tá? Bom demais. Legal. Professor, eu trabalho com terapias de microsistemas, como um aurículo. Pô, cara, você pode fazer assim, ó, antes de colocar os pontinhos de aurículo, ou você que trabalha com a microfisioterapia, vai na região, ó, passa, aqui vai ter uma sinergia com todos os sistemas, auxiliando na desinflamação do corpo. Olha que coisa deliciosa. Você pode usar na reflexologia, né? Pode utilizar nos pontos de acupuntura, principalmente para aquelas pacientes que têm medo de agulha, né? Ó, dá uma ativada. É monstro isso aqui, gente. É muito gostoso. Vale a pena. Então, deixa eu só organizar aqui as ideias. Então, ó, como usar, né? Como usar? Indicação em home care, 3 gotas, 3 vezes, uma gota 3 vezes ao dia no punho, ou de 5 a 10 gotas na região que deseja desinflamar. Uso profissional, gente, você que é um terapeuta pode usar antes da agulha de acupuntura, pode usar antes da eletroterapia, pode usar antes de um injetável, pode usar antes de um exercício físico, antes de uma manta térmica e antes de outras técnicas. E sempre indicar o uso em home care. Por quê? A pessoa vai lá uma vez por semana, 2 ou a cada 15 dias, e diariamente ela está inflamando o organismo dela, seja porque ela está muito estressada, e ainda tem a poluição eletromagnética, que eu nem entrei nisso aqui hoje, tá? Que causa também inflamação silenciosa. Nem entrei nisso daqui hoje para não pirarem o cabeção. Mas o que eu posso dizer para vocês, que hoje, dentro da IA Cosmética Mineral, o Ion Diox é a ferramenta mais poderosa que existe para você ajudar as suas pacientes a desinflamarem, a reduzirem as citocinas inflamatórias. Enquanto a sua paciente estiver inflamada, ela não vai conseguir ter os resultados que você poderia entregar. Até tem uma melhora, mas é aquela melhora superficial, não é aquela melhora profunda. E o Ion Diox Gel Ortomolecular Vegano da IA Cosmética Mineral é a ferramenta que você vai usar na sua terapia, como eu acabei de mostrar, e também vai indicar em home care para que você consiga realmente entregar os resultados que vocês desejam entregar. Pedindo mais uma vez para você, se você gostou da aula, dá o like, se inscreva no nosso canal. Essa aula faz parte do nosso curso gratuito de terapia ortomolecular. Aqui na descrição temos 3 links organizados. Primeiro link, para você que deseja ter a possibilidade de ter o certificado por um investimento bem pequenininho. Certificado válido em todo o território nacional, para horas complementares, provas de título, ou para você ostentar que você é aluna do professor Edjasto na terapia ortomolecular da IA Cosmética Mineral. Segundo link, para você fazer parte do meu grupo de aprendizado, grupo gratuito de aprendizado no WhatsApp. Ninguém vai ficar te perturbando, o grupo é fechado, só eu posto as mensagens. E o terceiro link é o link para você adquirir o Ion Diox Gel Vegano Ortomolecular, ou para você se tornar uma distribuidora da IA Cosmética Mineral, para você ter a possibilidade de ter aí nos seus atendimentos, todas essas formulações. São 7 formulações em gel vegano, utilizando a inteligência atômica, a inteligência do átomo, o sinergismo, onde um elemento químico potencializa o outro. Galera, espero que você tenha curtido essa aula, assim como eu curti ministrar para você. Gratidão, muito, muito obrigado. Até a nossa próxima aula. Beijo no seu coração. Valeu!